Mito da criação. No princípio, não havia nada. O universo era composto por um grande oceano caótico, quando de repente surge do oceano um monte piramidal chamado Bem-Bem. Junto com esse monte, uma flor de lótus veio à tona, que, ao desabrochar, trouxe Ra, o deus Sol ao mundo, e com ele a luz. Ra sozinho gerou os deuses Shu, deus que representa o ar, e Tefnut, deusa que representa a umidade. Estes formaram um casal e tiveram como filho Geb, deus que representa a terra, e Nut, deusa que representa os céus. Estes também tiveram filhos e isso não agradou Ra nem um pouco. Assim, ordenou que Shu separasse seus filhos. Este empurrou Nut para cima e pressionou Geb para baixo. Quando Nut se tornava o céu que cobre o mundo, Geb virou a terra em que vivemos e Shu permanece entre seus filhos, representando o ar que respiramos. Entre os principais deuses do panteão egípcio estão Ra, principal deus egípcio. Ra é o responsável pela criação do mundo e representa o Sol. Ele é descrito de diversas formas, desde com a face de uma ave de rapina até com um escaravelho. Os egípcios acreditavam que os faraós eram a encarnação de Ra, o deus Sol. 7. O deus do caos é responsável pelas guerras e pela escuridão. Matou o irmão Osíris, mas perdeu a supremacia do Egito para o sobrinho Horus. Tem a forma de um cachorro ou um porco formigueiro, animal raro na África. Após descobrir que sua esposa o havia traído com Osíris, encheu-se de fúria e o assassinou, escondendo partes de seu corpo por todo o Egito. Ísis. Dona de poderes mágicos, protetora e piedosa, a irmã e esposa de Osíris era muito popular. Foi a última divindade egípcia a deixar de ser adorada na Europa antes da chegada do cristianismo. Segundo os mitos, o rio Nilo nasceu das lágrimas que ela derramou quando Osíris, seu marido, foi morto por Sete. Osíris. Descendente direto de Ra, o deus da criação. Osíris é o filho mais velho do casal Geb e Nut. Ele reinou sobre a terra como o primeiro faraó do Egito. Isso até ser assassinado por seu irmão, Sete. A partir daí, Osíris virou o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos. Néftis. Néftis foi irmã e esposa de Sete, e o traiu com Osíris, seu irmão. Após a morte de Osíris, separou-se de Sete e uniu-se a sua irmã Ísis para encontrar as partes do corpo de Osíris, para revivê-lo. É associada ao culto dos mortos e mostrada às vezes como uma mulher ao lado dos sarcófagos. Horus tem cabeça de falcão. É o protetor dos faraós e das famílias. É visto como deus do céu, do sol nascente e mediador dos mundos. O deus Horus era encarregado de garantir o nascimento dos dias. Após perder o pai, lutou contra Sete pelo trono de principal deus do Egito. Osíris interviu, direto do além, fazendo com que os demais deuses aclamassem Horus como líder supremo. Hathor era a esposa de Horus, deusa guardiã das mulheres, especialmente as grávidas, e protetora dos amantes. No Egito Antigo, a vaca era considerada um animal gentil. Por isso, Hathor era representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca. A poderosa deusa com cabeça de leoa e filha de Ra, Sekhmet, reflete o aspecto destrutivo do Sol. Foi enviada por Ra para punir os humanos que passaram a adorar um deus em forma de serpente. Tinha como centro do seu culto a cidade de Mênfis. Ligada à fertilidade, Bastet é a deusa da sexualidade e do parto. Após o ano 1000 a.C., sua imagem ganhou a forma de gato, animal que para os egípcios traz boa sorte. É mais uma das filhas de Ra, também tinha poder sobre os eclipses solares. A origem de Thoth é polêmica. Alguns textos apresentam como filho de Sete, outros como filho de Ra. Com cabeça de uma íbis, é o deus da cura, da lua e da sabedoria. É o patrono dos escribas, e foi quem trouxe os hieróglifos ao Egito. Um dos mais famosos deuses egípcios no ocidente, Anubis, deus com cabeça de chacal, nasceu da união de Néftis e Osíris. O deus acumulava diversas atribuições, como guiar as almas do submundo, era embalsamador e assumiu o papel de deus dos mortos. Foi ele, o criador da primeira múmia, ao preparar o corpo do pai que havia sido assassinado. Tem papel importante na passagem para o mundo dos mortos. O julgamento final. No julgamento final, toda pessoa, ao morrer, era recebida pelo deus Anubis. Ele tinha a missão de pesar o coração dos mortos em uma balança. Para a pessoa ser absorvida, o coração devia ser mais leve que uma pena. Esse momento era conhecido como psicostasia.
Após ter o coração pesado, o morto era encaminhado para um julgamento final perante Osíris, que o questionava sobre diversas passagens da vida. Nessa conversa, Osíris podia até aliviar a barra de quem tivesse o coração reprovado na balança. Os seres que fossem aprovados viveriam para sempre em um paraíso similar à Terra na companhia dos deuses. Os reprovados seriam devorados por Amenute, deus representado pelos 3 animais mais temidos no Egito. Ela tinha corpo com partes de leão e de hipopótamo, e cabeça de crocodilo,